Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, é a primeira do corrente ano deste Tribunal Regional Eleitoral. Eu cumprimento os meus colegas do Tribunal Pleno, e aqui em especial, neste momento, a nova Procuradora Regional Eleitoral, doutora Cristina Nascimento de Melo. Seja muito bem-vinda a esta casa. Cumprimento o digno advogado aqui presente e os servidores também deste tribunal. Quero comunicar a todos e a todas que o processo administrativo que estava em pauta da relatoria da colega desembargadora Nilza Carvalho será adiado para a próxima sessão, em razão da ausência justificada da relatora. A ata da sessão pretérita foram encaminhada aos eminentes colegas, e aí eu indago se há algum apontamento a ser feito à mesma. Se não houver, eu declaro aprovada. Há um processo com pedido de preferência com sustentação oral, que eu chamo a julgamento, é o processo pautado de número 3. Esse processo é um recurso eleitoral, é um número 45.292/2016, é uma representação, pesquisa eleitoral, divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro no site de notícias, redes sociais, WhatsApp, Facebook, de Barra do Garças, da 47ª Zona Eleitoral. Tem como recorrente o Sandro Luiz Costa Sanguim. E o rapaz também está recorrendo no polo ativo é a coligação Barra do Garças Muito Mais. E a Rede News também, site de notícias limitada, também está em litisconsorte aqui como recorrente. O recorrido é a coligação Vilmar Pérez de Faria. Houve parecer, esse processo é da relatoria do colega desembargador Pedro Sakamoto, que eu passo a palavra e apenas novamente informo que haverá sustentação oral. O advogado juntou procuração neste ato, que eu passo às mãos do digno relator. Presidente, só uma questão de ordem. Pois não. Acho que agora, eu me declaro impedido para atuar no presente feito em razão... Não liguei? Desliguei? Em razão de que eu sou advogado, não aqui em matéria eleitoral, evidente, mas do site RD News, então eu me declaro impedido. Pois não. Peço Feito licença até para a anotação, pois não. Anotado, então, o impedimento do colega Dr. Ricardo de Almeida, conforme de ofício manifestou. Digno relator. Eminentes pares, trata-se de recurso eleitoral interposto por Sandro Luiz Costa Sagim, coligação Barra do Garças Muito Mais, e RD News, site de notícias limitada, contra sentença prolatada pelo juiz da 47ª Zona Eleitoral, Barra do Garças, que julgou procedente a representação ajuizada pela coligação Vilmar Pérez de Farias, aplicando aos recorrentes multa no valor de R$ 53.205, por divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro. De início, os recorrentes afirmam que Sandro Luiz Costa Sagim não é parte legítima para figurar no polo passivo dessa demanda eleitoral, porquanto não foi responsável pela prática da conduta narrada na peça inaugural. Os recorrentes suscitam ainda preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que não houve registro de pesquisa eleitoral em questão, conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 16 da Resolução 23.453 de 2015, e por essa razão não pode ser objeto de questionamento perante a Justiça Eleitoral.
Quanto ao mérito, os recorrentes aduzem que a entrevista subexame, a qual motivou a propositura da representação eleitoral, não possui elementos suficientes para configurar uma pesquisa eleitoral e que o conteúdo divulgado faz menção tão somente à pesquisa de realização de pesquisas internas. Os recorrentes asseveram também que, para configurar a irregularidade eleitoral em questão, é imprescindível a divulgação de dados com referência à porcentagem ou, pelo menos, outros elementos técnicos que caracterizem uma pesquisa eleitoral, o que não se verificou no caso concreto. Afirma ainda os recorrentes que a Lei 9.504/97 não prevê a condenação do suposto beneficiário da divulgação irregular da pesquisa eleitoral. Fortes nessas razões, requer o acolhimento das preliminares ventiladas e, de forma alternativa, o provimento desse recurso eleitoral a fim de que seja reformada a sentença vergastada e afastada a multa imposta. A recolhida apresentou as contradições que estão encartadas folhas, por meio dos quais pugnou pela manutenção da sentença prolatada. Em estado a manifestar, a doutor Procurador-Geral Eleitoral opinou primeiramente pela rejeição das preliminares ventiladas pelo recolhido. Ademais, o órgão ministerial, atuante nessa instância recursal, argui preliminar de ilegitimidade passiva da coligação Barra do Garças muito mais, ao considerar que apenas o candidato recorrente e o veículo de comunicação podem ser responsabilizados pela divulgação da pesquisa. No tocante ao mérito, o parquê se manifestou nos seguintes termos, aspas, os representados, Sandro Luiz Costa e RD News, site de notícias, efetivamente, incorrer na proibição legal do artigo 33, parágrafo 3º da Lei das Eleições, mediante a divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro na Justiça Eleitoral. Folha 122 a 126. Na sequência, o recorrente Sandro Luiz Costa Sagim ofertou petição que se encontra juntada às folhas, noticiando o resultado do julgamento do recurso eleitoral, no qual foi dado provimento ao apelo por ele interposto em caso análogo. Embora as partes tenham sido intimadas a se pronunciarem acerca da preliminar ventilada pela doutor Procurador-Geral Eleitoral, que é a ilegitimidade passiva da coligação recorrida, bem ainda sobre a petição referida no parágrafo anterior, ressalto que transcorreu em autos o prazo legal assinalado aos litigantes, conforme se constata na certidão de folha 180. Por derradeiro, o nobre representante do Ministério Público Eleitoral reiterou o parecer de folhas, decisão opinando pelo desprovimento do recurso a relatórios, presidente. Eu concedo, então, a palavra ao digno advogado, doutor Paulo Henrique Gomes, que dispõe de 10 minutos e que observasse o painel à sua direita. Excelência, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os membros desse tribunal, na pessoa do senhor presidente, cumprimentar a muito digna procuradora e os demais julgadores, na pessoa do doutor Antônio Peleja, do qual comungamos as cadeiras da Universidade Federal. E dando sequência aqui à sustentação oral desse presente recurso, temos que esta visa ressaltar 3 características da nossa defesa do recurso apresentado. Uma primeira, externa aos ditames transcritos na peça, mas que devem servir como elementos para o julgamento, é a respeito das circunstâncias do cenário eleitoral que foi enfrentado na cidade de Barra do Garças. O candidato Sandro Sagim, que é conselheiro da UAB, ao qual também trago seus cumprimentos a esses julgadores, disputou uma campanha ideológica, uma campanha daquelas em que se luta contra o sistema, daquelas em que lutava contra o candidato da atual situação, cuja família, há quase 50 anos, tem o domínio do poder político na cidade de Barra do Garças. E pela sua prestação de contas devidamente aprovada, percebe-se que gastou um valor menor do que R$100 mil, demonstrando as características desta campanha ideológica a qual tocou. Inclusive, a pensionada multa, que foi julgada em primeiro grau procedente, somadas, quase passam o valor total da sua prestação de contas declarada. Mas isso apenas, como dito, é um cenário eleitoral a qual trazemos aqui ao conhecimento dos julgadores. Em segundo ponto, temos a ressaltar aqui uma petição que foi apresentada já às folhas 149/165 deste processo, a qual foi julgado um caso semelhante a este. O processo 493-59/2016, da relatoria
do mesmo relator Pedro Sakamoto, no qual a conclusão desse julgado foi que a mera abordagem genérica a cenário de disputa eleitoral não configura a divulgação de pesquisa, sem prévio registro, especialmente quando ausente a menção a percentuais ou outros elementos técnicos que tenham levado à opinião pública. Em tempos de respeito aos precedentes, temos que invocar este precedente, ao menos como uma referência, pelo próprio tribunal, pelo próprio relator, pelos próprios membros. Também temos que apresentar um espectro jurisprudencial do mesmo tribunal. Trazemos, na folha 14 dessa manifestação, um precedente que diz: a lei eleitoral prevê a condenação em multa dos responsáveis pela divulgação da pesquisa irregular, o que exige prova da responsabilidade, não existindo previsão para sancionar aquele que está na mera condição de suposto beneficiário. Conforme se pode ver, do pedido inicial da coligação, foi ressaltado uma reportagem em matéria de jornal vinculada, a qual nem sequer tem prova de que foi feita pela coligação ou pelo próprio candidato Santos Sagim. Então, não há como ligar a sua responsabilidade, até porque não tem prova material e nem de outra forma nos autos. Também invocamos um precedente do TSE das eleições de 2012, em que fala: em conformidade com a jurisprudência do TSE, a configuração da infração prevista no artigo 33, parágrafo 3º da Lei das Eleições requer prova hábil da responsabilidade dos representantes e da abrangência da divulgação, sem as quais a representação deve ser julgada improcedente. Na hipótese, diante da ausência de comprovação de que o panfleto contendo o resultado de pesquisa eleitoral tenha sido divulgado, ou mesmo confeccionado pelos recorrentes, não há que se falar em aplicação de pena pecuniária. Então, percebe-se que nos presentes autos não há sequer a prova de que Santos Sagim ou a coligação ao qual concorreu às eleições tenham patrocinado ou ordenado que fosse publicado em um jornal de circulação estadual, que é o RD News, site de notícias. Não há nenhuma prova. E ainda mais, não há nenhuma prova no processo sobre a repercussão. Essa reportagem que simplesmente menciona um suposto empate, uma suposta disputa acirrada, não foi comprovado nenhum elemento que prove a sua repercussão ou a carga que possa ter de interferência nas eleições e que, na verdade, não houve. Dessa forma, ressaltado todos esses elementos, vem propugnar aqui a defesa para que seja considerada improcedente esta ação, assim como foi julgada improcedente a ação 49359 de 2016, que tem semelhanças de identidade, tanto do lugar, como do modo, como das pessoas, inclusive ressaltado no recurso que a petição de uma ação foi copiada e colada na outra. Basta só ver as cópias que foram juntadas, só ressaltando a semelhança dos casos e desse precedente tão próximo deste próprio tribunal. Também temos que ressaltar que as folhas 123, a Procuradoria do Ministério Público propugnou pela ilegitimidade passiva da coligação Vilmar Pérez de Faria, que é a que deu início a essa ação lá em primeiro grau. Então, se propugnou que ela era ilegítima lá já desde primeiro grau, deve ser acolhida essa preliminar e a ação deve ser julgada extinta, se não avançar ao mérito. E se avançando ao mérito, pugnamos pela improcedência por causa desses elementos aqui ressaltados e todos os outros contidos nas peças de defesa. É a nossa manifestação e agradecemos a atenção e a oportunidade. Obrigado. Eu agradeço a intervenção do digno advogado, a tribuna. Ouçamos, então, a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Senhor presidente, senhores membros desta casa, distinta audiência, serventuários da Justiça Eleitoral, desejo bom dia a todos e meus votos de que o ano 2018 seja muito profícuo e de bastante trabalho. Eu agradeço as boas-vindas, senhor presidente, e destaco que é uma grande honra para mim tomar assento nesse egrégio tribunal. Eu espero contribuir para os trabalhos dessa corte, tendo em vista que a missão institucional do Ministério Público é de acompanhar, fiscalizar e atuar repressivamente quando constata atos ilegais nas eleições. Bem, faço público aqui também o meu compromisso de atuação
como procurador regional eleitoral, sempre pautada na ética, na defesa da Constituição e da ordem democrática, guiada pela coerência e coragem que a função requer e exige. Bem, quanto ao processo em questão, inicio destacando a preliminar suscitada pelo advogado no tocante à coligação. Este é um ponto de bastante relevo e que faço, então, sem demora, a minha sustentação. Não merece guarida essa preliminar de ilegitimidade passiva ventilada pelo representante Sandro Luiz Costa. Haja vista que a pesquisa eleitoral sem registro foi divulgada por ele em entrevista concedida ao portal de notícias Rede News. Ou seja, ele próprio divulgou em entrevista essa pesquisa. Então, essa preliminar não merece acolhida. Quanto à coligação, de fato, nos termos do parágrafo 3º, artigo 33 da Lei das Eleições, possui legitimidade passiva para responder à representação por divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro somente os responsáveis pela divulgação da pesquisa. No caso em tela, então, o candidato e Rede News. O caso é de flagrante a responsabilidade do veículo pela divulgação da pesquisa, assim como do candidato recorrente, consoante já explicado, devendo, contudo, ser excluído do polo passivo, então, a coligação. Esse é o parecer do Ministério Público quanto a essa preliminar. Já quanto ao mérito, destaco que a ninguém é lícito divulgar a pesquisa sem prévio registro como a lei exige. A partir do momento em que o candidato traz ao conhecimento público a realização da pesquisa, citando percentuais de crescimento, situação de empate técnico, o fato se coaduna perfeitamente à restrição legal, que exige, então, o prévio registro. Assim como a divulgação de informações relativas ao método da pesquisa, a amostragem, entre outros. Isso não se confunde com a pesquisa interna, que não pode ser exposta como foi. A divulgação dos dados de pesquisa realizados pelo candidato produziu os mesmos efeitos que a divulgação de pesquisa sem registro produziria. Portanto, os responsáveis pela comunicação estão sujeitos a sanções legais, ao pagamento de multa, portanto. A matéria reproduzida pelo portal de notícias Rede News ganhou ampla circulação nos meios de notícias, bem como nas redes sociais, WhatsApp e Facebook, cito como exemplo, contribuindo para a profusão da pesquisa irregular. A despeito disso, de tudo já levantado, caso eventualmente se entenda que a hipótese narrada configura, na realidade, divulgação de enquete ou sondagem, o que o Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Eleitoral, não concorda, destaca-se que a conduta é igualmente vedada pela resolução TSE 23453. Destaca que é vedado, no período de campanha, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. Então, mesmo que assim o fosse, há restrição legal. O advogado também fez questão de destacar a causalidade material. Uma vez aprovada a divulgação ou reprodução de dados de pesquisa eleitoral sem prévio registro, como aconteceu, é de rigor a incidência do preceito sancionador esculpido pela lei, independentemente do reflexo e alcance dessa divulgação, da condição financeira do infrator e da sua ignorância ou incompreensão acerca do texto legal. Desse modo, também não merece prosperar a tese de aplicação do princípio da proporcionalidade para afastar a penalidade imposta ou reduzi-la aquém do mínimo legal, sob pena de neutralizar todo o propósito da norma e, assim, desguarnecer o bem jurídico que busca tutelar. Não se mostra razoável querer flexibilizar a incidência da norma com base em critérios puramente subjetivos. Bem, o princípio da proporcionalidade postulado, sobre o qual foi edificada a tese combatida, não se presta ao propósito invocado, qual seja negar a vigência a um dispositivo de lei e, o que é pior, conferir legitimidade ao judiciário para legislar e, assim, impor sanção que entenda pertinente ao caso concreto. A sanção está prevista em lei e é ela que deve ser aplicada. Não se ignora aqui que se busca censurar a aplicabilidade do princípio da proporcionalidade. Todavia, frisa-se
que o indigitado postulado deve observar as balizas do próprio regramento legal específico, não servindo para legitimar uma decisão contra a legem. Bem, o parecer cita a jurisprudência também, e, à luz de tais premissas, conclui-se que os representados Sandro Luiz Costa e Rede News Site de Notícias incorreram, sim, na proibição legal do artigo 33, parágrafo 3º das leis das eleições, mediante divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro na Justiça Eleitoral, fazendo incidir a multa legal. Por todo exposto, o Ministério Eleitoral opina pelo provimento parcial do recurso, tão somente para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da coligação Vilmar Pérez de Farias. Obrigada, presidente. Agradeço também a intervenção da digna procuradora. Retorna, portanto, a palavra ao relator. Pares. A primeira preliminar de ilegitimidade passiva de Sandro Luiz Costa Sagim. Os requerentes alegam em sede preliminar que Sandro Luiz Costa Sagim é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda eleitoral, uma vez que não foi responsável pela divulgação da pesquisa eleitoral sem registro. A coligação recorrida e a Procuradoria Regional Eleitoral pugnaram pela rejeição da preliminar ventilada. Na espécie, não tem qualquer consistência a tese ventilada pelos recorrentes, haja vista que, consoante se infere dos documentos encartados às folhas 18 e 20 deste caderno processual, o recorrente efetivamente publicou no seu perfil do Facebook e em determinado grupo de WhatsApp o link da entrevista concedido por ele à recorrida RD News, site de notícia, da qual divulga a suposta pesquisa eleitoral. Assim, mostra-se intuitiva a permanência do referido recorrente no polo passivo da representação eleitoral, movido em seu desfavor com fuga no parágrafo 3º do artigo 33 da Lei 9.504/97, motivo pelo qual rejeita essa questão preliminar. É como voto. O relator está encaminhando o voto no sentido de rejeitar. Todos os colegas estão de acordo? Senhor presidente, permite só uma consideração. Pois não. Bom dia a todos. Quero dar as boas-vindas à douta Procuradora Regional Eleitoral. Dizer que é uma honra recebê-la, não só nessa corte, mas cuiabano que sou, na nossa cidade. E há poucos dias, conversando sobre um processo com a douta Procuradora, questionei se já havia comido cabeça de pacu, porque quem come cabeça de pacu, sabemos todos, não sai mais de Cuiabá. Espero que o faça logo, senão se já não tenha feito. Em relação ao caso concreto, eu acompanho integralmente o voto do relator, senhor presidente, só fazendo uma breve consideração. A inicial diz que Sandro Luiz da Costa Sagim foi o responsável pela divulgação. Então isso basta para que ele seja parte legítima, independente se ele de fato divulgou ou não, porque aí eu aguardo o mérito para apreciar essa questão. Ele alega que não é o responsável pela divulgação. No entanto, a inicial diz que ele fez, de modo que apreciar já nesse momento se de fato ele foi ou não responsável, nós estaríamos, a meu juízo, antecipando uma questão de mérito. Então, eu desacolho a preliminar em razão do status asserciones da análise das condições da ação. A inicial imputa a ele a conduta e, para mim, isso é o que basta, sem, desde logo, dizer se ele efetivamente fez ou não. Mas ele foi o autor do... A inicial diz que ele foi. Mas está se ele aprovado. foi ou não foi, Mas vou aguardar a apreciação do mérito. Pois é. Se eu desde logo dizer que ele foi o autor, na hora do julgamento do mérito, eu não tenho como voltar atrás nessa minha posição. Todos de acordo com a rejeição da preliminar de legitimidade passiva? Prossiga, por gentileza, então, o digno relator, quanto à apreciação da segunda preliminar, que é a ausência de interesse de agir. A ausência de requisito da petição inicial da falta de interesse de agir. Ainda em sede preliminar, os recorrentes alegam a falta de interesse de agir na presente demanda eleitoral em decorrência da falta disjuntada do registro da pesquisa por ocasião da propositura da representação eleitoral, conforme estabelece o artigo 16, parágrafo 1º da Resolução 23.453 de 2015. Todavia, a insurgência não merece ser acolhida, visto que a ausência de prévio registro da pesquisa eleitoral, cuja infração está tipificada no parágrafo 3º do artigo 33 da Lei 9.504/97,
corresponde ao próprio objeto da representação eleitoral subexame, a ser apreciado com o mérito do recurso. Por esse fato, rejeito também essa preliminar. É como voto. Todos estão de acordo? Prossiga, por gentileza, quanto à terceira preliminar, que é a legitimidade passiva da coligação Barra do Garça, não é isso? Exatamente. Terceiro preliminar é legitimidade passiva da coligação Barra do Garça, muito mais. Adulto Procurador Regional Eleitoral suscitou questão preliminar de ilegitimidade passiva da coligação Barra do Garça, muito mais, ao considerar que essa parte não se revela responsável pela divulgação da pesquisa, conforme estabelece o artigo 33, parágrafo 3º do artigo 33 da Lei 9.504/97. A vertente preliminar deve ser rejeitada. No caso em tela, somente seria possível o afastamento da coligação representada do polo passivo da demanda se fosse evidenciada a ausência de vinculação direta entre ela, parte questionada, e os demais representados, recurso 729, 26.2014, de 3 de março de 2016, de relatoria do Dr. Ricardo Gomes de Almeida, o que não ocorreu nesses autos por conta da relação candidato-coligação. Assim, impõe-se a permanência da coligação Barra do Garça muito mais no polo passivo da representação eleitoral, razão pela qual rejeito também essa questão preliminar. É como voto. O colega está encaminhando o voto também pela rejeição dessa segunda. Eu colho o voto de doutora Vanessa, doutor Antônio Peleja, o doutor Marcos Faleiro. Senhor presidente, acompanho o relator. Doutor Rabaneda. Senhor presidente, quero pedir vênia ao relator e aos demais que o acompanharam para acolher a preliminar por uma razão bastante simples. Do mesmo modo em que aleguei na preliminar anterior, as condições da ação se averigua em status assertionis. E analisando a petição inicial desta representação, a petição inicial em nenhum momento imputa à coligação qualquer conduta através do seu representante tendente à prática da irregularidade eleitoral. De modo que a responsabilização da coligação não encontra respaldo na petição inicial. Se a inicial não imputa a ela qualquer conduta, como ela vai responder à ação em decorrência de uma conduta eventualmente praticada por terceiro? É evidente que se na inicial houvesse sim sido imputado à coligação através de uma conduta de um representante, qualquer tipo de conduta, sendo ela verdadeira ou não, o que seria apreciado no mérito, aí sim entenderia que haveria legitimidade. No entanto, conforme sustentado pela douta Procuradoria, a inicial não imputa à coligação nenhuma conduta, não podendo ela ser responsabilizada, porque no caso de representação por divulgação de pesquisa eleitoral, nós sabemos que a responsabilidade é do autor e do partícipe intelectual ou material da conduta irregular. Com essas considerações, senhor presidente, pedindo vênia aos que me antecederam, acolho a preliminar de legitimidade passiva da coligação. Então, aqui nesse caso, em específico dessa preliminar, por maioria, então, fica rejeitada. Agora, o mérito do digno relator. Eminentes pares, cuida-se de recurso eleitoral interposto por Sandro Luiz Costa Sagim, coligação Barra do Garças, muito mais, e RD News, site de notícia limitada, contra sentença prolatada pelo juiz da 47ª Zona Eleitoral Barra do Garças, que julgou procedente a representação ajuizada pela coligação Vilmar Pérez de Farias, aplicando aos representados multa no valor de R$ 53.205. Destaco que a decisão invictivada concluiu que, aspas, a matéria veiculada através das mídias sociais possui como finalidade direcionar os eleitores ainda em campanha eleitoral. Destacou ainda que, aspas, a matéria veiculada pelos representados produziu com sua divulgação, ainda que divulgação de dados aritméticos de pesquisa e percentual, através de sondagens, os mesmos efeitos que a divulgação de pesquisa sem registro alcançaria, sujeitando os réus ao pagamento de multa pecuniária. A propósito, para melhor esclarecer a questão posta em debate, transcrevo síntese dos conteúdos veiculados, os quais motivaram a interposição dessa representação eleitoral pela coligação recorrida. Primeiro,
Entrevista divulgada no site do RD News, site de notícias limitada, e compartilhada através do link pelos recorrentes Santos Sargim por intermédio do Facebook e WhatsApp, por 1516. Aspas. Agradeço inicialmente a oportunidade de estar aqui falando a toda a população de Mato Grosso, a população de Barra do Garças, nossa cidade. A nossa campanha está focada na seguinte questão: nós precisamos ouvir as pessoas. O nosso foco é mostrar às pessoas que a gestão pública de Barra do Garças precisa ter um prefeito que goste de gente. E que eu quero dizer com isso que ouça as pessoas. Isto nós temos percebido que tem conseguido encontrar eco na população. Nós estamos em uma disputa muito difícil contra o atual prefeito, que está na mídia há 4 anos. Naturalmente, por ser prefeito, utilizar os veículos de comunicação da cidade com um contrato de propaganda institucional, ele inclusive proprietário de uma rede de TV. E isso tornou uma disputa bastante desigual, coisa que está acontecendo no Brasil todo. Que está no poder geralmente acaba tendo benefícios. Estamos em uma disputa em que o prefeito estava bem acima, porém, nós temos percebido com pesquisas internas um crescimento muito grande da nossa candidatura. Dentro do nosso arco de aliança, a gente faz pesquisa toda semana. E essa semana a pesquisa está fechando amanhã, mas pelos indicativos já estamos a um nível de empate técnico. O que isso significa? A população entendendo o recado que nós estamos propondo, ou seja, uma mudança de maneira de governar Barra do Garças. Então, nós estamos indo nos bairros, falando com as pessoas, indo às empresas. A gente faz em média de 10 eventos por dia. Isso está fazendo com que a população entenda essa maneira nova. Então a gente vai aos bairros, dialoga, faz reuniões, mini comício, ouve as pessoas. É diferente. Nós não estamos impondo nada. E ao mesmo tempo divulgando nossas propostas. Eu não faço ataques a ninguém. Aliás, estou sendo atacado muito, inclusive questões pessoais, questões de passado, questões familiares, que acho até inoportunas, porque estão trazendo coisas que não tem nada a ver com Barra do Garças, mas para mim não importa. Eu não tenho falado nada, não tenho divulgado problemas de ordem pessoal e nem processual do atual prefeito. E tenho feito as propostas. Isso está encontrando realmente um eco. Como eu disse, essa semana nós estamos chegando ao nível de empate técnico nas pesquisas, com um crescimento de 8% a 10% por semana, confirmado nas pesquisas. 2. Chamada contida no link compartilhado por Santos Sargim por meio do aplicativo Facebook e WhatsApp. Aspas. Santos Sargim diz que há empate técnico em Barra do Garças. RD News, notícias e bastidores da política em Mato Grosso. Na espécie, não é possível afirmar que o candidato difundido configure legítima pesquisa eleitoral de modo a exigir o efetivo registro de suas informações. Como se vê, o conteúdo divulgado faz mera abordagem genérica sobre o cenário político do município de Barra do Garças naquele momento, não se verificando ainda em seu conteúdo dados científicos ou estatísticos próprios das pesquisas de opinião pública. Nesse contexto, as informações apresentadas não transmitem plena credibilidade ao eleitorado local, sendo incapaz de interferir na vontade popular, sobretudo porque não há menção exata aos percentuais atingidos pelo recorrente Santos Sargim, tampouco se refere aos números alcançados por seus concorrentes. Como já foi visto acima, o recorrente Santos Sargim apenas faz alusão ao crescimento de sua campanha, revelando por meio de informações obtidas de pesquisas internas, cuja evolução atinge percentual de 8% a 10% por semana, acarretando, por conta disso, empate técnico com o candidato à reeleição. A propósito, em relação à temática, esta é a jurisprudência das cortes eleitorais.
representação em procedência, divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro em procedência, nota jornalística na internet, menção ao levantamento de dados, referência genérica, ausência de informações mínimas, descaracterização, desprovimento. O comentário da coluna jornalística a respeito de dados sobre a disputa eleitoral, informalmente repassados por proprietários do Instituto de Estatísticas, não configura a divulgação de pesquisa sem prévio registro, Lei 9.504/97, artigo 33, parágrafo 3º, especialmente quando ausente menção de percentuais e outros elementos técnicos comuns ao levantamento da opinião pública. Esse recurso contra esses eleitorais, Acórdão 32.098, de 27/10/96, de relator de Antônio Diego Rocha, e um outro também que eu trago a colação, nesse mesmo sentido, para restar configurar a prática de conduta disposta no artigo 17 da Resolução 23.453/2015 do nosso período eleitoral, é necessária a existência de uma pesquisa de opinião pública efetivamente realizada e divulgada sem o prévio registro, pois a disciplina legal é relativamente à tutela da veracidade da divulgação de dados. Dentre as imagens dos diálogos em que o recorrido é um dos interlocutores, não há qualquer elemento capaz de enquadrá-lo na conduta legal supramencionada, uma vez que apenas faz menção genérica a uma pesquisa eleitoral, sem referência a porcentagens correta ou a qualquer outro dado específico. Esse julgado aqui é o Acordo 762 de 2016, de 19/12/2016, e prossigo. Destaco por necessário que esse sodalício, enfrentando o recurso eleitoral de minha relatoria, que envolvia inclusive os recorrentes Sandro Luiz Costa Sagim e coligação Barra do Garça Muito Mais, e a recorrida coligação Vilmar Pérez de Farias, por unanimidade, deixou assentado. Recurso eleitoral, representação, pesquisa eleitoral divulgada sem prévio registro, não caracterização da infração eleitoral, referência genérica, ausência de requisitos mínimos, opinião do editor, provimento do recurso, sentença reformada. A mera abordagem genérica a cenário de disputa eleitoral não configura a divulgação de pesquisa sem prévio registro, especialmente quando ausente menção a percentuais e outros elementos técnicos comuns aos levantamentos da opinião pública. É o recurso eleitoral 49359, Acordo 26.173, de 6/6/2017. Prossigo. Se isso não bastasse, impõe-se destacar que, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, RESP 2949, 2012, de relator do ministro Henrique Neves, é livre a manifestação do pensamento e a liberdade de expressão por meio de divulgação disponível na internet, de modo que a atuação da Justiça Eleitoral deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático, ou seja, somente quando as manifestações identificadas aos eleitores ofenderem a honra de terceiros, a divulgação de fatos sabidamente inverídicos, circunstâncias que, em verdade, não ficaram evidenciadas no bojo desses autos. Diante do que foi exposto, forçoso reconhecer que não houve descumprimento da norma eleitoral em análise por parte dos representados, porquanto, consoante se infere dos julgados acima citados, as divulgações não possuem requisitos mínimos para configurar a pesquisa eleitoral. Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso interposto por Sandro da Costa Sagim, coligação Barra do Garças, muito mais, de RD News, site de notícias limitado, para reformar a sentença combatida e afastar a multa que lhe foi imposta como voto, presidente. Como vota a digna doutora Vanessa? Senhor presidente, peço vênia ao relator para votar no sentido de manter a sentença, na esteira dos argumentos da douta Procuradoria, e também pelo fato de que, na leitura dos trechos destacados pelo relator,
eu entendo que há menção a alguns elementos técnicos típicos de pesquisa eleitoral que pode induzir ao leitor a acreditar que isso advém de uma pesquisa registrada, ou enfim. Embora no início da entrevista ele diga que entramos em uma disputa em que o prefeito estava bem acima, porém nós temos percebido, com pesquisas internas, um crescimento muito grande da nossa candidatura dentro do nosso arco de aliança. A gente faz pesquisa toda semana e essa semana a pesquisa está fechando. Ele se refere bastante à pesquisa, né? E amanhã, pelos indicativos, já estamos em nível de empate técnico. O que seria nível de empate técnico? São termos típicos de pesquisa. Logo abaixo, ele também se refere que já estamos chegando ao nível de empate técnico nas pesquisas, com um crescimento de 8% a 10%. Quer dizer, se refere a elementos de pesquisa também, a percentuais de 8% a 10% por semana, confirmado nas pesquisas, né? Fala nas pesquisas de forma geral aqui, já nesse aspecto. Então, assim, eu entendo que, a partir da análise dos fatos, e aí aqui a minha preocupação em deixar passar essas situações é que, diante da norma proibitiva de ser uma pesquisa, assim, registrar com todos os seus elementos, às vezes a divulgação ela vem assim, simulada por essa forma de entrevista. Então, com esse cuidado que eu tenho para entender que, neste caso, houve, sim, a divulgação da pesquisa de forma irregular e para manter a sentença. Então, eu peço vênia ao relator para votar nesse sentido. Abrindo a divergência, portanto, a doutora Vanessa, o doutor Antônio Peleja. Então, eu, analisando aqui o voto do eminente desembargador Pedro Sakamoto, eu não verifiquei que estão presentes os requisitos caracterizadores da divulgação da pesquisa de forma irregular, né? De maneira porque eu acompanho o voto do relator. Doutor Marcos Faleiro. Senhor presidente, acompanhamos o voto do relator. Doutor Rabaneda. Senhor presidente, eminentes pares, quero pedir vênia à doutora Vanessa e acompanhar o voto do relator por além dos termos do seu voto, uma razão que me parece relevante. Qual a razão do legislador impor a gradação da multa para propaganda irregular entre R$ 2.000 e R$ 8.000 e da divulgação de pesquisa irregular em R$ 53.000 como pena mínima? Veja que há uma diferença muito grande entre a previsão de multa nessas duas situações. E isso me parece que ocorre porque na propaganda o eleitor sabe que ela foi realizada pelo candidato e a recebe como feita pelo candidato, de modo que, se ela for irregular, a imposição é de multa de R$ 2.000 a R$ 8.000. No caso da pesquisa, o eleitor recebe aqueles dados como sendo dados imparciais realizados por um instituto de pesquisa. Então, aquilo tem o impacto no eleitorado e a mensagem que aquilo transmite, o eleitor tem muito mais facilidade de tê-lo como verdade do que na propaganda, quando ele faz um cotejo entre outras propostas e etc. Aqui, no caso, a entrevista é muito clara. Em primeiro lugar, ele diz: pesquisas internas revelam. Então, a mensagem que ele transmite ao eleitor é exatamente essa, de que os dados que ele tem e que ele está expondo foram colhidos pela própria coligação, de modo que o eleitor não recebe aquela mensagem como se fosse feito de um instituto de pesquisa, algo que realmente me parece relevante para influir no seu sentimento. Nesse sentido, existe até um precedente do Tribunal Superior Eleitoral,
no recurso 138/96/2014, onde aquele tribunal manteve uma condenação de um candidato em que, numa entrevista como aqui, havia feito referência a uma pesquisa, inclusive com dados de porcentagem e etc. No entanto, naquele caso, o próprio precedente destaca isso como razão de decidir, que ele disse que esta pesquisa foi feita por um instituto de credibilidade. E disse o TSE, que naquele caso o candidato havia feito referência a percentuais de votos aos nomes dos candidatos e do instituto responsável pela realização da pesquisa, coisa que nesse caso não existe. Ele foi muito claro em dizer que eram pesquisas internas. Isso me chama bastante atenção e me faz acompanhar o voto do relator. E também chama a atenção da Corte qual a responsabilidade do RD News. O que o RD News deveria fazer neste caso? Cortar a entrevista dele? Censurá-la previamente antes de levar ao público? Se fosse uma entrevista ao vivo e o candidato fizesse referência a uma pesquisa irregular, a emissora ou o site que tivesse transmitindo ao vivo, seria responsabilizado nessa multa? Então veja que, com relação também ao site, me parece que é ainda mais gritante, com a devida vênia, a sua falta de responsabilidade em relação ao caso concreto. Com essas considerações, senhor presidente, peço vênia à doutora Vanessa, à doutora Procuradoria, e acompanho o voto do relator. Então, proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, afastou as preliminares de ausência de interesse de agir e legitimidade passiva do recorrente Sandro Luiz da Costa, e, por maioria, afastou a preliminar de legitimidade da coligação Barra do Garça, muito mais. E, no mérito, por maioria, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em dissonância do parecer ministerial. Agradeço aí a participação do digno advogado. Em mesa para julgamento, o 2.1 da pauta, que é um julgamento que foi adiado, embargos de declaração, prestação de contas de partido político, Partido da República, PR, contas anual, exercício 2010, tendo como embargante Partido da República. E o parecer foi pelo provimento parcial, processo da relatoria do Dr. Luiz Rabaneda, que, ao votar, acolheu parcialmente os embargos. Aí o Dr. Ricardo acompanhou o relator, divergiu o Dr. Paulo Sodré, que acolhe os embargos de declaração. O Dr. Antônio Peleja acompanhou a divergência, o desembargador Pedro acompanhou a divergência, e nisso o julgamento foi suspenso para acolher o voto do Dr. Marcos Faleiros da Silva, que teve vista em gabinete e, portanto, está com a palavra nesse momento. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, já tenho votos desde 2015 acerca da questão entendimento formado, de forma que, nesse caso concreto, de forma singela, acompanhamos o voto vista do Dr. Paulo Sodré, no sentido de manter o recolhimento do fundo partidário correspondente aos recursos arrecadados de fonte vedada do famoso dízimo partidário, no montante de R$ 1.993.111,49, e de divergir, data vênia, com todo o respeito do relator, no sentido de excluir do cálculo os agentes políticos e filiados ao partido político. Como votamos, senhor presidente? Então, o senhor está acolhendo na integridade os embargos de declaração. Sim. Porque o digno relator, a exemplo também do doutor Ricardo, acolheu em parte, excluindo essa parte, não é isso? Eu estou acompanhando o voto visto, advogado. Uma parte sem efeito infringentes e outra com efeito infringentes, e o doutor Paulo Sodré acolheu os embargos sem efeito infringentes. Sem efeito infringentes? A parte em que eu dei efeito infringentes, ele divergiu. Certo.
Então, por maioria, acolheu os embargos de declaração nos termos do voto. Mas quem parcialmente? Acolheu em parte os embargos, eu acho. O doutor, aqui não consta na papeleta. Não. Essa não é erro material. Sem efeitos modificativos, vereador. Tá. Exato. Então, por maioria de votos, acolheu os embargos de declaração sem, contudo, alterar o acordo objeto de embargabilidade, nos termos do voto do segundo vogal, terceiro, quarto e quinto vogal, vencidos o relator e o primeiro vogal. Essa é a proclamação desse julgamento, desse processo. Na sequência, chama julgamento, também foi adiado, é o 2.2. É uma prestação de contas, processo 11.203, processo de prestação de contas, partido político, contas anual relativo ao exercício 2012. O Diretório Regional do Partido Movimento Democrático, que a parte requerente a exemplo de Carlos Gomes Bezerra, presidente. O parecer foi pela desaprovação das contas, o processo é da autoria do Dr. Ricardo Gomes de Almeida, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu quero usar aqui da palavra para dar boas-vindas à doutora Cristina, eminente procuradora regional eleitoral. Dizer que Vossa Excelência é muito bem-vinda a essa corte. Nós teremos um ano aí, com certeza, um ano profícuo de trabalho, intenso, inclusive. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, Mato Grosso, relativa à arrecadação e aplicação de recursos do exercício financeiro de 2012. A prestação de contas foi apresentada tempestivamente aos 29/4/2013, conforme protocolo de folhas 2, juntando documentos de folhas 02 a 262, 299 a 300. A unidade técnica ofertou relatório preliminar com anexos. O órgão partidário e seus representantes legais, presidente e tesoureiro, foram devidamente intimados para complementarem as peças elencadas no relatório preliminar. Contudo, somente o órgão partidário apresentou documentos e justificativas com o intuito de sanar as irregularidades apontadas. Sobreveio o parecer técnico conclusivo, exarado pela unidade técnica, demonstrando que as irregularidades foram parcialmente sanadas e opinando, ao final, pela desaprovação das contas, abro aspas, tendo em vista as ocorrências técnicas relatadas nos itens 3.1, 3.3, 3.5 e 3.8 deste relatório, bem como pondera-se pelo recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 118.990,75, R$ 118.990,75, referente a recursos do fundo partidário, cuja aplicação foi considerada inconsistente. Fecho aspas. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas, face ao conjunto de inconsistências detectada pela CCIA deste tribunal. Intimada acerca do parecer conclusivo pela desaprovação, o PMDB do Mato Grosso apresentou documentos e justificativas. Isso foi as folhas 1140 a 1145. Em segundo e derradeiro parecer conclusivo, a CCIA ratificou a opinião pela desaprovação das contas, destacando que, abro aspas, persistiram em parte as irregularidades apontadas no relatório técnico conclusivo, fecho aspas, e considerou irregular a realização de despesas com recursos do fundo partidário no montante de R$ 70.669,70. Sugeriu, ao final, a comunicação ao órgão arrecadador de tributos municipais sobre o procedimento adotado pela agremiação referente à emissão de recibo de pagamento de autônomo, em substituição à nota fiscal de serviço para adoção de medida a seu cargo. Novamente ouvida a Procuradoria Regional Eleitoral, ratificou o parecer anterior no sentido da desaprovação das contas relativa ao exercício de 2012,
com a sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 2 meses, além da reposição da importância de R$ 39.626,49 aos cofres do fundo partidário. Ao relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. O caso cuida-se de prestação de contas anual do Partido de Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, Mato Grosso, referente ao exercício de 2012. E do relatório, quanto ao mérito, ressalto que o caso é mesmo de desaprovação das contas. Contudo, 3 das 6 irregularidades reputadas graves pelo órgão técnico, com a consequente sugestão de devolução dos recursos, não merecem prosperar, persistindo apenas a mera impropriedade formal. A primeira delas, o partido empregou recursos públicos no valor de R$ 29.843,20, com a finalidade específica de quitar sanção aplicada nos autos do processo de prestação de contas relativo ao exercício de 2005, atinente à obrigação de recolhimento do recurso de origem não identificada. O prestador de contas argumentou que o pagamento se deu com recursos do fundo partidário em razão da insuficiência de saldo na conta bancária destinada à movimentação de recurso de origem privada e da exiguidade de prazo para o pagamento da GRU. O referido argumento não justifica a irregularidade praticada, contudo, não se pode ignorar o fato de que 56 dias depois dessa transação bancária, o valor indevidamente utilizado para pagamento da sanção pecuniária, ou seja, os 29 mil citados, retornou à conta corrente do fundo partidário, circunstância que, somada aos extratos, as folhas 229 seguintes, aos quais comprovam insuficiência de fundos no período, reforçam a tese de que o recurso público foi empregado em caráter emergencial. Nesse contexto, muito embora a posterior reposição do caixa relativo aos recursos da conta do fundo partidário não tenha aptidão para sanar a irregularidade, não se mostra razoável condenar o partido à sanção de restituição dessa importância indevidamente empregada, já que, conforme explicado, o valor desviado foi restituído com recursos privados, cuja origem foi devidamente declarada e contabilizada. Superado esse ponto, passo a analisar a apresentação do documento fiscal comprobatório da despesa escriturada no valor de R$ 900, contraída junto à empresa Rodrigo A. Forte. De fato, a realidade é presente, viceja. Contudo, ao contrário do que afirmou o órgão técnico, essa despesa foi paga com recursos de origem privada, o que desonera o partido requerente da obrigação legal de providenciar o recolhimento dos valores aos cofres do fundo partidário. A terceira irregularidade refere-se à ausência de registros contábeis de nota fiscal 2056, e aqui, no parecer ministerial, que não vou fazer a lida na íntegra, passamos a considerar todas essas irregularidades, do qual fazemos a distinção em que são apenas formais. Passo, então, às graves irregularidades. A primeira delas atine às inconsistências constatadas em 2 documentos fiscais emitidos pela empresa Mídia Brasil Publicidade e Comunicação Limitada, no valor de R$ 10 mil. Essas notas não contemplam a descrição dos serviços. O partido se defende alegando que os serviços de assessoria e publicidade foram prestados. Contudo, não foi capaz de indicar em que atividades partidárias foram utilizados esses serviços, nem mesmo apresentou propagandas supostamente produzidas. Registra-se que idêntica irregularidade foi recolhida por este órgão plural nos autos de uma prestação de contas, citado no número 13177, caso em que o PMDB foi condenado a restituir a quantia de R$ 120 mil, em razão de fundada suspeita de que os serviços descritos nas 12 notas fiscais também não tinham correlação com os serviços efetivamente prestados. Bem, passo então a registrar o valor da multa eleitoral que a utilização indevida dos recursos do fundo partidário para pagamento da multa eleitoral, ou seja, utilizar o recurso do fundo para pagamento da multa eleitoral, e encargos de mora e juros da decorrente, constante faz prova os documentos de folhas 1081 e 1086. Isso é vedado e há precedente nesse sentido, que cito, em que não se admite o pagamento de multas eleitorais e de indenizações por danos morais com recursos oriundos do fundo partidário. A última irregularidade grave que destaco
é a falta de descrição de serviços de locação a que alude a nota fiscal 59, emitida por Paniago e Paniago Limitada Microempresa. Essa nota fiscal, no valor de R$ 15 mil, foi paga com recursos públicos. O documento fiscal tinente de 2013, emitido em 22/3/2013. Vamos às conclusões. Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela desaprovação das contas do Partido Democrático Brasileiro, atinentes ao exercício de 2012, bem como sugere a aplicação da sanção de suspensão de repasses das novas cotas do fundo partidário pelo período de 2 meses. Por derradeiro, o Ministério Público Eleitoral requer que o PMDB seja condenado a devolver a verba pública indevidamente aplicada ou não comprovada no valor de R$ 39.626. R$ 39.626,49 aos cofres do fundo partidário. É o parecer do Ministério Público Eleitoral. Então, ratificado o parecer escrito, né, no sentido de desaprovação da conta, retoma, portanto, a palavra ao relator para o voto. Senhor presidente, inicialmente eu quero dizer que eu agradeço a douta procuradora, porque já antecipando o final do meu voto, eu vou ler o meu voto, mas já antecipando eu estou acompanhando integralmente o parecer do Ministério Público e agora eu vou declinar as minhas razões. Conforme relatado, trata-se de prestação de contas anual apresentado pelo Diretório Regional do Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB do Mato Grosso, relativas à arrecadação e aplicação de recursos do exercício financeiro de 2012. De início, registre-se que a prestação de contas anual dos partidos políticos se dá à luz das normas estabelecidas pela Lei 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos, regulamentada pela Resolução do TSE 21.481 de 2004, revogada pela Resolução do TSE 23.432 de 2014. No caso dos autos, em especial, por se referir ao exercício financeiro de 2012, portanto, anterior a 2015, deve ser examinados de acordo com as regras previstas na Resolução 21.841 de 2004 do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do artigo 65, parágrafo 3º, inciso 1, da Resolução do TSE 23.464 de 2005, que eu cito aqui no corpo do voto e peço vênia para deixar de ler a essa corte. E prossigo. A apresentação das contas se deu tempestivamente em 29/4 de 2013, nos termos do artigo 32 da Lei 9.096/97 e artigo 3º, inciso 2 da Resolução 21.841 de 2004, que estabelece como data limite o dia 30 de abril do ano seguinte ao exercício. Feitas essas observações, passo à análise das contas propriamente dita. Como consignado no relatório, a unidade técnica opinou pela desaprovação das contas, destacando em seu último relatório conclusivo que persistiram em parte as irregularidades apontadas no relatório técnico conclusivo e considerou regular a realização de despesas com recursos do fundo partidário no montante de R$ 70.669,70. Quando da emissão do primeiro parecer conclusivo, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria deste tribunal apontou como causas da desaprovação das presentes contas as seguintes irregularidades. Item 3.1. Sobre o item 2.3, apresentar esclarecimentos quanto à inconsistência referente ao trânsito de outros recursos na conta bancária de fundo partidário em desatendimento ao artigo 14, inciso 2, a linha 1, da Resolução 21.841 de 2004, bem como a GRU no valor de R$ 29.843,30, referente ao pagamento de multa com recurso do fundo partidário. Item 3.3. Sobre o item 2.14, esclarecer e ou regularizar as inconsistências constatadas nos documentos fiscais de despesas realizadas. Item 3.5. Sobre o item 2.16, apresentar documentação comprobatória referente às despesas efetuadas com recurso do fundo partidário, ausentes dos autos, consoantes aos registros contidos no livro Razão. Item 3.8. Sobre o item 3.8, apresentar documentação comprobatória de despesas realizadas no exercício com outros recursos para avaliação da amostra assolada no quadro abaixo.
Passando a análise da primeira irregularidade, tem-se que a 3.1, sobre o item 2.3, apresentar esclarecimentos quanto à inconsistência referente ao trânsito de outros recursos na conta bancária de fundo partidário, em desatendimento ao artigo 14, inciso 2, a linha 1 da Resolução 21.841 de 2004, bem como a GRU no valor de R$ 29.843,30, referente ao pagamento de multa com recurso do fundo partidário. Item 2.1 do segundo parecer técnico conclusivo. Acerca dessa inconsistência, pagamento de multa com recurso do fundo partidário, o partido alegou às folhas 1141 que essa conduta decorreu de orientação do advogado da época, mas não era esse o interesse da agremiação. Acrescenta ainda que efetuou o recolhimento da citada GRU no valor de R$ 29.843,30, cópia a folhas 334, por não haver saldo suficiente na conta, outros recursos e por ter prazo exíguo para o pagamento da multa, acrescido de juros no caso de pagamento fora desse prazo. Assim, tem-se por óbvio que o procedimento adotado está em desacordo com o artigo 4 da Resolução 21.841 de 2014, que prevê a abertura de duas contas distintas pelo partido, cada qual com a destinação específica, sendo uma para o trânsito exclusivo dos recursos do fundo partidário e outra para o trânsito exclusivo de recursos de outras naturezas. Contudo, em que pese essa irregularidade, há que se considerar a providência tomada pelo partido a esse respeito, como bem salientou o segundo parecer ministerial, abro aspas, não se pode ignorar o fato de que, 56 dias depois dessa transação bancária, o valor indevidamente utilizado para pagamento da sanção pecuniária, no valor de R$ 29.843,30, retornou à conta corrente do fundo partidário, circunstância que, somada aos extratos de folhas 229 a 234, os quais comprovam a insuficiência de fundos no período, reforça a tese de que o recurso público foi empregado em caráter emergencial, fecho aspas. Assim sendo, corroborando o entendimento do Ministério Público Eleitoral em derradeiro parecer, de folhas 1189 a 1191, concluo que, não obstante persistir a irregularidade indicada ensejadora de desaprovação, mostra-se irrazoável impor-lhe a sanção de restituição da quantia indevidamente empregada. Por uma razão óbvia, ele já devolveu isso, né, como já foi bem esclarecido, já que comprovadamente o valor desviado foi restituído com recursos privados, cuja origem foi devidamente declarada e contabilizada. Assim sendo, na prática, o referido valor de R$ 29.843,30, considerado como irregular pela unidade técnica, deve ser descontado do montante de recurso do fundo partidário utilizado de forma irregular pelo partido. Sanada, pois, a presente irregularidade. Item B. 3.3 sobre o item 2.14. Esclarecer e ou regularizar as inconsistências constatadas nos documentos fiscais de despesas realizadas. Neste tópico, a CCIA demonstrou no primeiro relatório conclusivo, por meio de tabela, várias despesas efetuadas e comprovadas por documentos fiscais que apresentavam inconsistências tais como a ausência de data de emissão, a ausência de transcrição do serviço de forma pertinente, recibos referentes ao exercício anterior, de 2011, em desacordo com o princípio contábil da competência e pagamento de profissional autônomo, advogado, por meio de recibo, em vez de nota fiscal de serviços. Segundo a referida tabela, tais despesas foram realizadas utilizando-se de recursos do fundo partidário no valor de R$ 58.000 e outros recursos no valor de R$ 17.221,55. Após esclarecimentos prestados pela agremiação, consta do relatório final que as inconsistências destacadas na tabela foram sanadas quase na sua totalidade, por se tratar de impropriedades técnicas do ponto de vista formal. Porém, no que tange à emissão de notas fiscais sem a devida descrição
da espécie de serviço prestado ao partido pela empresa Mídia Brasil Publicidade e Comunicações Limitada, no montante de R$20 mil, com a utilização de recursos do fundo partidário, a irregularidade foi mantida. Em que pese o partido ter apresentado justificativas a esse respeito, não conseguiu sanar a irregularidade, levando o órgão técnico à seguinte conclusão. Aqui eu abro aspas e cito a manifestação do órgão técnico. A manifestação supra justifica a ocorrência, porém não foram apresentados documentos da lavra do fornecedor para validar a afirmação, bem como não foi esclarecido em suas atividades partidárias, em quais atividades partidárias foi utilizado a assessoria em questão. Não restou esclarecida a espécie de serviços prestados ao partido, no montante de R$20 mil. Fecho aspas. Prossigo. Trata-se, pois, de irregularidade de natureza grave, que, segundo consta, é prática reiterada do PMDB do Mato Grosso, conforme destacou o parquê. E aqui eu faço uma citação do parecer ministerial. Registra-se que idêntica irregularidade foi reconhecida por esse órgão plural nos autos da prestação de contas, número 131/77/2011, caso em que o PMDB do Mato Grosso foi condenado a restituir a quantia de R$120 mil em razão da fundada suspeita de que os serviços descritos nas 12 notas fiscais sequenciais emitidas, com um dilatado espaço de tempo pela Mídia Brasil Publicidade e Comunicações Limitadas, não foram prestadas. Fecho aspas. Mantida, pois, a irregularidade de natureza grave, consistente na utilização indevida dos recursos do fundo partidário no importe de R$20 mil. Eu queria só fazer uma consideração a respeito desse gasto, senhor presidente. E aqui é uma situação que eu confesso que, por um momento, eu cheguei a ficar em dúvida. Porém, o que me levou a manter essa irregularidade foi o fato de que, como a Mídia Brasil, essa empresa, ela foi paga com recursos do fundo partidário, eu estou entendendo que a especificação do serviço prestado ela deve ser muito clara, né? Porque, do contrário, não teria nenhum problema. Mas como foi pago com recurso do fundo partidário, eu penso que nessas hipóteses o partido político ele tem que fazer a despesa, mas ele tem que especificar exatamente em que foi gasto. Principalmente por se tratar de uma empresa relativa à mídia. Porque nós sabemos que, por exemplo, é vedado a partido político gasto com veiculação em propaganda, porque o partido ele faz jus ao horário gratuito. Então ele não pode gastar com publicidade. Não pode gastar com publicidade, com compra de espaço em veículo de comunicação. Então, especificamente a essa despesa, fiquei na dúvida no primeiro momento, mas aqui reafirmando meu posicionamento, de que quando a despesa é gasta com o fundo partidário, por ser uma verba de natureza pública, a especificação do serviço prestado deve ser clara, não pode deixar nenhuma dúvida, sobretudo porque o partido foi instado a se manifestar e não conseguiu a devida demonstração desse gasto. O item C, 3.5 sobre o item 2.16. Apresentar documentação comprobatória referente a despesas efetuadas com recurso do fundo partidário, ausentes dos autos, consoante aos registros contidos no livro Razão, folhas 2 a 12. Apontada nesse tópico mais uma irregularidade decorrente de uso de recurso do fundo partidário para pagamento de despesas que, inicialmente, totalizavam R$ 69.447,45, sem documentação comprobatória conforme tabela abaixo. E aqui eu cito o tomador de serviço, né, o valor de cada nota fiscal e a inconsistência que eu estou apresentando no voto. Disposição de Vossas Excelências. Ao se pronunciar sobre este ponto, o partido requerente apresentou justificativas e juntou documentos sem aptidão, contudo, para sanar as irregularidades pertinentes à documentação das despesas supracitadas de forma integral,
mas apenas sanou parcialmente, conforme conclusão do órgão técnico que considerou, portanto, sanadas. Item A. As despesas com pagamento de aluguel no montante de R$ 45.726,36, considerando que a agremiação carreou aos autos os recibos de todos os exercícios comprovando a despesa. Aqui, então, portanto, havia uma dúvida e ela foi devidamente sanada. Item B. A irregularidade no valor de R$ 2.288, que foi registrada na escrituração contábil pelo valor de R$ 3.794,60, persistindo somente a mera impropriedade formal nesse caso, ou seja, foi um erro material no lançamento. Em relação à nota fiscal 2056, de 27 de 2 de 2012, no valor de R$ 300, registro contábil não localizado, trata-se de erro formal também, conforme destacado pelo órgão ministerial. Eu peço até Vênia aqui para deixar de citar, eu transcrevi parte do parecer ministerial, porque achei que acho que é uma questão que está bem clara. Mantidas, portanto, as demais inconsistências apontadas nesse tópico, relativas aos valores de R$ 500, de R$ 15.000 e de R$ 4.126,49, totalizando neste tópico o montante de R$ 19.626,49. Destaca-se por oportuno que o rol das irregularidades supracitadas pelo uso de recursos do fundo partidário para pagamento de despesas não está adstrita somente à ausência da correspondente documentação nos autos. Corresponde também e principalmente à prática vedada relativa ao pagamento de multa eleitoral e encargos de mora, juros e multa dela decorrentes, que no caso importou em R$ 4.126,49, conforme documentos acostados às folhas 1081 a 1086. Eu cito jurisprudência nesse sentido, do Tribunal Superior Eleitoral, da lavra do ministro Henrique Neves da Silva, e prossigo. Por outro lado, a falta de descrição do serviço de locação, a que alude a nota fiscal número 59, emitida por Paniago e Paniago Limitada, também revela irregularidade de natureza grave, pois não foi especificada a quantidade e o preço das diárias de locação de veículos que justificasse o elevado preço de R$ 15.000 pago com recursos públicos. Além disso, a referida nota foi emitida em 22 de 3 de 2013 e colacionada como prova nos autos que tratam de prestação de contas anual referente ao exercício 2012, portanto, de outro exercício, né? Mantida, portanto, também essa irregularidade no montante de R$ 19.626,49. Item 3.8. Sobre o item 3.8, apresentar documentação comprobatória de despesas realizadas no exercício com outros recursos para avaliação da amostra relacionada no quadro abaixo. A documentação comprobatória de que trata esse item diz respeito a notas fiscais número 84457, emitidas respectivamente por Rodrigo A. Fortes, Paniago e Paniago e Justina Ramona F. Fiore, nos valores respectivos de R$ 900, R$ 4.900 e R$ 1.500. Ao concluir a análise dos autos, a unidade técnica, em seu derradeiro relatório, assinalou que as notas 44 e 57 foram apresentadas, restando ausente a documentação comprobatória da despesa descrita na nota fiscal 8, Rodrigo A. Fortes, no montante de R$ 900. A respeito dessa inconsistência, o partido argumentou que, abro aspas, foi solicitado ao fornecedor em caráter de urgência o documento, sendo que o prestador se comprometeu a fornecer a nota. Sendo assim, esta agremiação solicita prazo para a juntada posterior, fecho aspas. O órgão ministerial, no derradeiro parecer, retificou a conclusão do órgão técnico, que tratou dessa inconsistência como uso indevido de recursos do fundo partidário, quando, na verdade, refere-se a outros recursos, e assinalou que, de fato, a irregularidade viceja, contudo, ao contrário do que afirmou o órgão técnico, tal despesa foi paga com recursos de origem privada, o que desonera o partido requerente da obrigação legal de providenciar o recolhimento do valor aos cofres do fundo partidário. Procede à observação da Procuradoria, motivo pelo qual corrobora do seu entendimento.
Portanto, analisando os fatos acima narrados, verifica-se que restou caracterizada a má utilização de recursos oriundos do fundo partidário, maculando significativamente a prestação de contas anual apresentada pelo Diretório Regional do Partido Movimento Democrático Brasileiro relativo ao exercício de 2012, conforme fartamente tratado alhures. Tratando-se, portanto, de falhas que comprometem a regularidade e impedem o efetivo controle da arrecadação e dos gastos da campanha por parte desta justiça especializada, a desaprovação das contas é medida que se impõe, especialmente por se tratar de malversação de recursos do fundo partidário, que, como se diz, são públicos. E cito aqui precedentes também do Tribunal Superior Eleitoral. No caso, a devolução dos valores oriundos do fundo partidário importará em R$ 39.626,49, correspondente à somatória de R$ 20.000 referente ao item 2.2 do segundo relatório conclusivo e R$ 19.926,49 relativo ao item 2.3 do segundo relatório conclusivo, tratados, respectivamente, na análise dos itens C e D deste voto. Por isso, senhor presidente, concluindo meu voto, em harmonia com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas do órgão regional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, referente ao exercício financeiro de 2012, com a aplicação das seguintes sanções. Item A. A suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo período de 2 meses, conforme disposto no artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.096/95, vigente à época dos fatos. Item B. O recolhimento pelo Diretório Regional do Partido Movimento Democrático, no prazo de 60 dias, a partir do trânsito em julgado desta decisão, ao Tesouro Nacional, por meio de guia de recolhimento da União, GRU, no montante de R$ 39.626,49, devidamente corrigidos até a data do efetivo cumprimento dessa determinação, nos termos do artigo 34 seguintes da Resolução do TSE 21.841 de 2004. Comunique-se essa decisão à direção nacional do partido, conforme disposto no artigo 29.3 da resolução, da citada resolução do TSE. E é como voto, senhor presidente. E aqui, como já disse no início, estou acompanhando integralmente em sintonia com o parecer. É como voto. Agradeço. Doutora Vanessa, curte. Acompanho o relator. Doutor Antônio Peleja. Relator. Desembargador Pedro Sakamoto. Doutor Marcos Faleiro. Senhor presidente, acompanha o relator. Doutor Ulisses Rabaneda. A unanimidade de votos desaprovou as contas nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Na sequência, em mesa para julgamento, o 2.4 é um recurso criminal, ação penal, o número do processo é 10.750/2015. Tem como recorrente o Paulo Porfírio e o parte recorrido do Ministério Público Eleitoral. Da relatoria do desembargador Pedro Sakamoto, que está com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Paulo Porfírio contra a sentença prolatada de prejuízo da 19ª Zona Eleitoral Tangará da Serra, que nos autos da ação penal número tal, condenou pela prática do delito previsto no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 2 da Lei 9.504/97, a pena de 6 meses de detenção em regime aberto, substituído por prestação de serviço à comunidade. O recorrente, forte na peça recursal encartada das folhas, postura sua absolvição, alegando a inexistência de provas suficientes que possam confirmar a prática da conduta descrita na exordial acusatória. Abona sua tese e afirma que nenhuma testemunha rolada nesse caderno processual confirmou que ele tenha efetuado a distribuição de santinhos no dia dos fatos em comento. Assevera ainda que o material entregue ao eleitor não possuía propaganda política, notadamente porque se tratava de cópia de diário oficial, e ainda que o impresso em alusão foi entregue ao senhor Euclides após este eleitor ter exercido seu direito de voto. Aduz, além disso, que não há como lhe ser imputado direito previsto no artigo 39, parágrafo 5º da Lei 9.504/97,
pelo simples fato de portar dentro de seu veículo material impresso de propaganda política, se não houve a sua efetiva distribuição a terceiro. Assevera ainda que o crime de boca de urna tem como elemento subjetivo o dolo específico, traduzindo a vontade consciente deliberada de realizar propaganda vedada com o fim de influir na vontade do eleitor, o que, ao seu ver, não restou comprovado nos autos. Diante desses argumentos, postura o provimento do recurso eleitoral deduzido a fim de reformar a sentença proferida pelo juiz Jacó com a sua consequente absolvição. O Ministério Público Eleitoral, que oficia perante o juiz de origem, pugna pelo desprovimento do apelo para que seja mantida e inalterada a sentença condenatória. Em estado de se manifestar, a doutor Procurador-Geral Eleitoral opinou pelo provimento do recurso interposto a fim de que o recorrente seja absolvido, tendo em vista que o ato cometido não constitui infração penal. É o relatório, presidente. Ouça-se a doutor Procuradoria. Senhor presidente, relator, demais membros, ratifico o parecer apresentado, destacando apenas que a conclusão pela absolvição do recorrente se dá considerando-se que apenas uma testemunha afirmou que houve a pedido de votos e a entrega da cópia do Diário Oficial antes da votação, antes desse estudo de direito ao voto pelo eleitor. O próprio eleitor e demais testemunhas ouvidas afirmam o contrário, que a cópia foi pedida pelo próprio eleitor em tela e que, após o exercício do sufrágio, que foi entregue essa cópia do Diário Oficial. Não houve, então, pedido de votos, nem exercício de propaganda, nada disso. Então, o Ministério Público Eleitoral apenas ratifica pela absolvição e provimento do recurso. Desembargador Pedro, o senhor está encaminhando voto nesse sentido, né, em consonância com o parecer e para absolver. Todos estão de acordo? Apenas para otimizar o julgamento, já que parece bastante claro. A fragilidade não há prova. Todos estão de acordo? A unanimidade de votos deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 2.5 da relatoria do doutor Ulisses Rabanedo dos Santos é o processo 32.111/2016, recurso eleitoral, prestação de contas, também de candidato, aquele candidato, cargo é prefeito a Piacás, eleição 2016. O parecer é para negar provimento ao recurso. Com a palavra o digno relator. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Adalto José Zago contra a respeitável sentença proferida pelo juiz da 50ª Zona Eleitoral, a Piacás, que desaprovou sua prestação de contas das eleições de 2016 para o cargo de prefeito. De acordo com os autos, as contas do recorrente foram desaprovadas em virtude de omissão de gastos eleitorais, consistentes na aquisição de combustível, representados por 10 notas fiscais sem a devida declaração à Justiça Eleitoral, bem como a omissão de uma despesa no valor de R$ 21,75 na empresa Falasca 7 ME. Em razões recursais, o recorrente alega que as despesas representadas por mencionadas notas fiscais foram contraídas a prazo, sendo que o pagamento foi assumido pelo PSDB de Apiacás, após autorização do Diretório Nacional. Assevera que houve presunção do prolator da sentença no sentido de que os produtos de tais notas fiscais foram pagos antes da Justiça Eleitoral detectar a omissão. Pede provimento do recurso com a aprovação das contas. Sem contrarrazões, o parecer da doutora Procuradoria sugere o desprovimento do recurso, asseverando em síntese que, a despeito da despesa omitida ser de pequeno valor, houve má-fé do prestador de contas, já que o mesmo, aspas, optou, num primeiro momento, por omiti-las, no intuito nada velado de ludibriar esta especializada. Asseverou ainda o subscritor do parecer que, aspas, somente após o órgão técnico ter descoberto a trapaça, o que foi possível através de procedimento de circularização é que o recorrente, oportuno e convenientemente, providenciou a inclusão em prestação de contas retificadora das despesas impugnadas, declarando-as como dívida de campanha, na forma do artigo 27, parágrafo 2º e 3º da Resolução TSE 23.463/2015. É o relatório, senhor presidente. Da Procuradoria. Presidente, ratifico o parecer pelo desprovimento do recurso, destacando justamente que, em que pese o baixo valor do volume das despesas efetuadas, os gastos impugnados, eles foram omitidos da prestação de contas, de fato, de modo intencional. E há jurisprudência do TSE no sentido de que
Os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, somente podem ser aplicados quando presentes os seguintes requisitos. As falhas que não comprometam a lisura do balanço contábil ou relevância do percentual dos valores envolvidos em relação ao total arrecadado, ou, ao final, a ausência de comprovada má-fé do prestador de contas, que é justamente o que não houve no caso tratado. É incontroverso nos autos que o recorrente tinha pleno conhecimento do débito da campanha, tanto que, como bem pontuou, ele adquiriu mais de R$ 3.266 em combustíveis junto aos fornecedores a que se referem as 11 notas fiscais omitidas. Em vez de declarar tais despesas como dívidas de campanha, como deveria ter feito, ele optou, num primeiro momento, por omiti-las no intuito de nada velado, de ludibriar a especializada e, assim, lograr a aprovação das contas. Então, por essas razões, ratifico o parecer e pugno pelo desprovimento do recurso. Com a palavra o digno relator, se puder resumir, a questão parece bastante singela. Senhor presidente, a reprovação das contas se deu por omissão de gastos eleitorais. São 11 notas fiscais supostamente omitidas. Estou dizendo que, quanto a este ponto, com a devida vênia do parecer lançado nos autos, entendo que a omissão de despesas não se trata. Isto porque, a despeito da aquisição dos produtos não ter sido apontada logo no início da prestação de contas, na parcial, fato é que, antes do seu julgamento, perante a instância precedente, houve a apresentação de uma retificadora, onde foram anexados os documentos pertinentes. Na prestação de contas retificadora, todas as despesas tidas como inicialmente omitidas foram declaradas, apontando-as como dívida de campanha, assumidas, conforme autoriza a resolução de regência, pela entidade partidária municipal, regularmente autorizada pelo Diretório Nacional. Tem nos autos as autorizações, aliás, a autorização do Diretório Nacional para a assunção dessa dívida. Exatamente por esta razão, o técnico desta Justiça Especializada, que oficia em primeiro grau, opinou pela aprovação das contas em exame, conforme parecer conclusivo de folhas tais. Por outro lado, ainda que a omissão permanecesse durante todo o curso do processo, o que não foi o caso, constato que as despesas questionadas, somadas, atingem o diminuto valor de R$ 777,05, que representa 0,93% do total de gastos de campanha, que atingiram o montante global de cerca de R$ 83 mil. Sendo assim, diante de situações em que o valor é insignificante, a irregularidade vem sendo abrandada por esse tribunal, aprovando-se as contas com ressalvas, mesmo quando persiste a omissão. Estou citando o precedente desta Corte. Estou dizendo, se ainda que quando persiste a omissão, o valor diminuto nós temos aprovado com ressalvas, no caso houve a apresentação de uma retificadora. E digo, se é lista a apresentação de contas retificadora pelo candidato nas hipóteses previstas em resolução, utilizado este mecanismo e declaradas despesas antes não reveladas, mesmo que por provocação do examinador, esse fato não revela per si má-fé. Destaque-se que, a despeito do prolator da sentença, bem como do representante do Ministério Público, suspeitarem que as despesas inicialmente omitidas já estavam quitadas, fato é que nos autos não existe nenhuma prova nesse sentido. Pelo contrário, consta do caderno processual documentos hábeis, que não sofreram impugnação, a demonstrar que, de fato, o órgão partidário assumiu a responsabilidade pelo pagamento das despesas questionadas. Em remate, registro que, frente a uma campanha com gastos que atingiram o valor aproximado de R$ 83 mil, o único sentido plausível para a omissão de valores irrisórios devidamente declarados em prestação de contas retificadora é o erro no lançamento contábil. Com essas considerações, eu dou o provimento ao recurso para aprovar as contas de campanha de Dalto José Zago referentes ao pleito eleitoral de 2016. Como voto, senhor presidente? Doutor Ricardo. Senhor presidente, só um esclarecimento do relator. Ele, antes da sentença, o prestador das contas fez a declaração correta? Retificadora. A retificadora. Fez. Senhor presidente, acompanho o eminente relator. Doutora Vanessa. Senhor presidente, eu acompanho o doutor relator, destacando que a má-fé tem que estar realmente demonstrada por provas. Doutor Antônio. Relator. Doutor desembargador Pedro. Bem, acompanho na íntegra o voto do ilustre relator. Doutor Marco Faleiro. Senhor presidente, acompanho o relator. A proclamação resultado desse processo, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em dissonância com o parecer ministerial.
Na sequência, na mesa para julgamento, 2.6, da mesma relatoria do colega anterior, que é o processo 2277-2016. O assunto é idêntico, prestação de contas de candidato ao cargo de prefeito, mas dessa feita é do município de Barão do Melgaço. Não consta, o parecer é no sentido de negar provimento do recurso. Com a palavra. Senhor presidente, as contas de Elvio de Souza Queiroz, ao cargo de prefeito de Barão de Melgaço, foram desaprovadas. E ele recorre dessa decisão. As contas foram desaprovadas em virtude de omissão de receitas e gastos eleitorais, consistentes na aquisição de combustível, representada por 8 notas fiscais sem a devida declaração à Justiça Eleitoral. Em razões recursais, o recorrente alega que adquiriu e pagou antecipadamente quantidade relevante de combustível, sendo que, quando os abastecimentos iniciaram, por erro humano, novas notas fiscais foram emitidas, duplicando a venda já ocorrida anteriormente. Assevera que foi elaborado o termo de correção, sendo que o cancelamento das notas em razão do transcurso do prazo já não era mais possível. Registrou, em abono às suas assertivas, que as notas supostamente omitidas, se somadas, não representam 2% do montante de recursos arrecadados, pleiteando assim a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. As contrarrazões pelo desprovimento do recurso, em parecer a douta Procuradoria Regional Eleitoral, postula o desprovimento do recurso, asseverando em síntese que, além da omissão dos gastos eleitorais com a compra do combustível, as notas fiscais em tese omitidas pelo recorrente possuem no campo dados adicionais, placas de veículos que não foram declarados pelo candidato como utilizados em sua campanha. É o relatório. Presidente, justifico o parecer e destaco um ponto de relevo, que o parecer técnico, nossa primeira oportunidade, já deixou claro que o recorrente deveria, então, corrigir as despesas com combustíveis. Então, ele teve tempo hábil para fazer retificador e não fez. Também destaco que essas omissões de prestação de contas, elas foram registradas nos relatórios de contas do perdão. Foram identificadas omissões de despesas nas prestações de contas e inclusão, de fato, de dados adicionais na descrição das placas do veículo, abastecido nas respectivas operações comerciais. Contudo, nenhum veículo ali descrito guarda correspondência com aqueles declarados pelo candidato. Ou seja, ele não declarou as placas corretas. E isso caracteriza a existência de despesa com combustível sem registro de gasto de locação e cessão de veículos. Conforme remonstrou a jurisprudência, isso é vedado. Então, apenas ratifico e pugno pelo desprovimento da resignação. Relator? Senhor presidente, eminentes pares, a reprovação das contas em exame se deu por um único fundamento: omissão de gastos eleitorais com aquisição de combustível. Quanto a este ponto, não prospera a alegação do recorrente de que a irregularidade se mostrou sanada com a emissão de um termo de correção pela empresa vendedora do produto. A única maneira de sanar a eventual emissão equivocada de documentos fiscais seria através do cancelamento das notas perante o órgão tributário competente, o que não ocorreu. Estou citando um precedente, também a jurisprudência tranquila desta Corte. Por outro lado, constato que, de fato, as despesas com combustível omitidas na prestação de contas do recorrente, somadas, atingem o diminuto valor de R$ 721,75, que representa 1,31% do total de gastos arrecadados e gastos da campanha, que atingiram cerca de R$ 55 mil. Sendo assim, diante do valor insignificante, a irregularidade deve ser abrandada, aprovando-se as contas com ressalvas. Estou citando também precedente. E digo, por fim, a alegação do Ministério Público, no sentido de que as notas fiscais omitidas pelo recorrente possuem no campo dados adicionais, placas de veículos que não foram declarados pelo candidato como utilizados em sua campanha eleitoral, não merece acolhimento, data vênia. É que esta irregularidade, além de não ter sido considerada na sentença, sequer foi ventilada no curso do presente processo de prestação de contas. Ademais, se esta nova irregularidade de fato existe, o recorrente não teve oportunidade de se manifestar sobre ela. Por fim, a despeito do recurso devolver ao tribunal a apreciação de toda a matéria debatida nos autos, fato é que essa devolutividade se restringe aos pontos impugnados no apelo, não podendo essa instância recursal reconhecer uma nova irregularidade nas contas do recorrente, sob pena de reformácio impévios. Com essas considerações, eu dou parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas de campanha de Elvio de Souza Queiroz referentes ao Play 2016. Como voto, senhor presidente? Todos estão de acordo? Todos os colegas estão de acordo? Então posso anunciar o julgamento.
a conclusão que o tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalva, né, as contas do recorrente, em dissonância com o parecer ministerial. O doutor Ulisses continua com a palavra, pois estará em julgamento o processo 2.7 da pauta 49.243. O tema continua sendo a prestação de contas e candidato ao cargo agora de vereador da primeira capital do estado de Mato Grosso, doutora Cristina, Vila Bela de Santíssima Trindade. O recorrente é Arlindo Carvalho de Souza. O parecer é para negar provimento ao recurso. O relator? Senhor presidente, as contas de Arlindo Carvalho de Souza foram reprovadas pelo juiz da 25ª Zona Eleitoral. O cargo era de vereador, eleições 2016. A sentença apontou total ausência de movimentação nas contas de campanha, apesar de constar delas advogado constituído e contador subscritor do extrato final. Em razões recursais, argumenta o recorrente que a simples ausência de registro de doações estimáveis em dinheiro feito pelo candidato majoritário, referente a material gráfico de uso comum, não enseja reprovação de contas, mas irregularidade formal. Sem contrarrazões, Procuradoria, em parecer, defende o improvimento do recurso, apontando que a omissão de registro de receita estimável em dinheiro é falha de natureza grave. É o relatório. Se adota a Procuradoria. Nesse caso, eu ratifico o parecer apresentado aos autos. Com a palavra o relator. Senhor presidente, eu vou resumir aqui, é mais um caso de prestação de contas zeradas apresentados pelo candidato. Semelhante àqueles casos de Campo Verde que nós enfrentamos, e no julgamento do recurso eleitoral 416/58/2016, de relatoria do Dr. Paulo César Alves Sodré, nós assentamos o seguinte, aspas, revela-se irregularidade formal que conduz ao apontamento de ressalva a apresentação de prestação de contas zeradas, sem registro de receita oriunda de doação estimável em dinheiro, relativa a material de propaganda eleitoral, mas com elementos suficientes a demonstrar a doação recebida do candidato a cargo majoritário. Fecha aspas. Estou citando outro precedente de relatoria do desembargador Pedro Sakamoto e digo que a situação aqui retratada se amolda perfeitamente ao quanto já decidido, ou seja, o prestador de contas recebeu doação estimável em dinheiro consistente em material gráfico de uso comum entre ele e o candidato à eleição majoritária, porém deixou de registrar em sua contabilidade. Estou citando a resolução nesse sentido, nós já concluímos que ele deveria sim registrar na sua contabilidade a doação do material gráfico, no entanto, assim não fazendo, isso se considera irregularidade a impor ressalvas. A omissão do registro de referidas receitas estimáveis não pode ser considerada irregularidade insanável, conforme o precedente acima. E continuo dizendo, no caso concreto, não há qualquer indício de que o recorrente tenha utilizado bens e ou serviços omitidos na prestação de contas, exceto o material gráfico de uso comum. De igual modo, não há qualquer indício de que o material gráfico, de fato, não tenha sido doado pelo candidato majoritário, restando este fato incontroverso nos autos. Por fim, também não prospera a alegação de que o recorrente, mesmo contando com advogado e contador na prestação de contas, não poderia tê-la declarado zerada. É que, na linha dos precedentes desta Corte, tais serviços realizados por contadores e advogados no processo de prestação de contas e não na campanha, não configuram gastos eleitorais. Estou citando o precedente, estou concluindo, senhor presidente, por dar parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas de campanha de Arlindo Carvalho de Souza, eleições 2016, como voto. Todos estão de acordo, os colegas? Então, proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento também ao recurso para aprovar as contas com ressalvas, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. Caminhamos aqui para o último processo desta sessão judicial, é o 2.8, é da relatoria agora do doutor Antônio Veloso Peleja Júnior, é o processo 54.387/2012, é um recurso criminal, ação penal, crime contra a propaganda eleitoral, inutilização, alteração ou perturbação de propaganda da 27ª Zona Eleitoral, Tabaporã, eleição 2012, recorrente Paulo Rogério Riva e a parte recorrida do Ministério Público Eleitoral. Ao parecer é no sentido de dar provimento ao recurso. Com a palavra, digno relator.
de apelação criminal interposta por Paulo Rogério Riva contra a sentença proferida pela 27ª Zona Eleitoral e julgou procedente a pretensão punitiva estatal contra ele instaurada, condenando pela prática de conduta tipificada no artigo 331 do Código Eleitoral. Adonias Correia Santana, conhecido como Tiririca, e Paulo Rogério Riva foram denunciados pela pretensa prática do delito de inutilização, alteração ou perturbação de meio de propaganda, qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no artigo 331 do Código Eleitoral, cumulado com o artigo 29 do Código Penal. O juiz eleitoral determinou o desmembramento do processo em relação a Adonias Correia, de modo que houve autuação do processo 042, ação penal, com apoio no artigo 80 do Código de Processo Penal. Paulo Rogério Riva foi condenado pela prática do referido delito porque as provas demonstram sua presença no local dos fatos, sua participação, porquanto restou comprovada a retirada da placa do candidato a vereador Joari Nogueira e do candidato a prefeito Percival Cardoso Nóbrega, que se encontrava instalada, tendo sido utilizado o suporte de madeira que fixava a propaganda retirada para fixação de sua propaganda eleitoral, de forma que a propaganda eleitoral dos candidatos adversários foi inutilizada. Então, ele arrancou a dos adversários e colocou a dele. Em suas razões recursais, alega que a sentença é equivocada, pois não retirou a placa de seu adversário político. Haja visto que quem fez isso foi Adonias Correia, conforme confissão realizada em juízo. O Ministério Público Eleitoral encontra razões, requer o desprovimento do recurso, eis que restou comprovado que o apelante comandava e determinava várias ocorrências de depredação de placas de seus opositores, fato corriqueiramente que havia no município de Itaporã. Procuradoria Regional opina pelo desprovimento do presente recurso. É o relatório, senhor presidente. É provimento, doutor Antônio Pereira. Como? Pelo menos consta aqui como provimento. A manifestação do Ministério Público é pelo provimento do recurso. Não, é em segundo grau, senhor presidente. Hein? Em segundo grau. Sim. Segundo grau. Em segundo grau. Não é? A palavra? Ouça-se a doutora Procuradoria. Senhor presidente, ilustre relator, o parecer é pelo provimento do recurso. Em segundo grau, porque no primeiro grau foi pelo desprovimento. Lógico, ele é parte. Mas o que eu falei? O senhor falou Procuradoria Regional opina pelo provimento do recurso. Em primeiro grau, pelo desprovimento, em segundo grau, pelo provimento, considerando tão somente que a imputação se dá com base no depoimento de uma única testemunha e que houve contradição nos depoimentos dessa testemunha em sede policial e em sede judicial. E isso reduz sobremaneira o valor probante deste depoimento. Então, um recurso de distrito acolhendo a prescrição. No depoimento da própria testemunha, ela própria se contradiz. Exato. E é a única. Então, considerando isso, o parecer do Ministério Eleitoral é pelo provimento do recurso de apelação. Para absolver o recorrente. Exatamente. O voto foi nesse sentido, senhor presidente, no sentido de que restou essa testemunha isolada. Se o senhor quiser, eu faço a leitura do voto, mas foi no sentido de absolver o candidato. Tá? Todos estão de acordo? Semelhante ao caso que foi julgado anteriormente. Porque, só ressalto aqui, porque houve uma particularidade na sentença, que a sentença aponta a testemunha Manuel Domingos Ataíde, que ela ratificou, ela fez depoimento extrajudicial e ratificou em juízo. E, na verdade, a juíza ela não ratificou. Ela meio que falou que não sabia, tal, então o testemunho ficou isolado, como bem apontado no parecer em segundo grau, e por isso o voto foi no sentido do provimento ao recurso interposto por Paulo Rogério Riva para reformar a sentença e absolver o hora recorrente da impugnação a ele cominada. Todos estão de acordo, colegas? Então posso anunciar a conclusão que o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Encerrado os processos judiciais, passemos agora apenas uma questão que estou trazendo a esse plenário, de âmbito administrativo,
é uma retificação no calendário da sessão do Tribunal Pleno. Referente aqui no caso, do mês de março. No mês de março, nós tínhamos com a primeira sessão no dia 1º, que é uma quinta-feira. Esse dia 1º que mencionado vai coincidir com o encontro que será realizado nacionalmente aqui neste Tribunal Regional Eleitoral, que é justamente sobre a propaganda eleitoral na mídia. Quer dizer, então, com isto, estou a sugerir a este plenário a alteração do dia 1º para o dia 5, que é numa segunda-feira. Está em discussão. Senhor presidente, aqui na minha... devo estar equivocado, mas a assessoria lançou aqui sessões dia 31 e dia... aliás, primeira sessão do mês de março... Dia 1º. Março. Março. Eu estou confundindo com fevereiro, de fato. Sim. Então seria no dia 1º, para que tenhamos as 8 sessões no mês, senão não haveria possibilidade. Todos estão de acordo? Então fica, portanto, retificado parcialmente o calendário das sessões referente ao mês de março do corrente ano, alterando a do dia 1º para o dia 5 desse mês mencionado. Então o tribunal resolve, quer dizer, os membros do Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, aprovar a alteração do calendário das sessões plenárias do primeiro semestre de 2018, nos seguintes termos: março 2018, sessões dos dias 5, 6, 7, 13, 14, 20, 22 e 27. Não havendo nenhuma matéria a ser levado nesta presente sessão, declaro encerrada. Agradeço a todos.